Juízes, capítulo de número 9. O versículo é a partir do 8. Juízes 9, a partir do 8. Que vai nos dizer assim: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram para a oliveira: reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, ou o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: videira, vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Quem acompanhou a leitura comigo, diga glória a Deus. Meus lindos, ainda sobre a área do louvor, só uma curiosidade, eu estava falando aqui, o Espírito Santo me fez lembrar. Para glorificar o nome de Jesus, eu fui o primeiro cantor gospel a gravar CD aqui em Indaiatuba. Isso há muito tempo atrás, na época do CD ainda. Mas é um pouquinho pior, eu já sou da época, eu sou ainda da época disco, aquele bolachão, só não gravei lá, mas na época CD, Deus permitiu que eu gravasse, né? Então, para a glória do nome do Senhor Jesus, fui o primeiro cantor gospel a gravar um CD na cidade de Indaiatuba. Deus é lindo, né, gente? Deus é maravilhoso. A palavra diz que ele tirou Amós diante a boiada. Cadê o Fernando? Ele tirou Amós diante da boiada, né? Amós era boiadeiro e fez dele profeta. Olha que maravilha. Então Deus chama boiadeiro, Deus chama caipira, Deus chama mendigo, Deus chama prostituta. Basta dar lugar que o Senhor Jesus usa, amém, amados? Queridos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, grande e poderoso para as nossas vidas. Vai começar no 8 dizendo: um dia as árvores do bosque se reuniram para ungir para si um rei. Parece que já não estava bom o que Deus tinha colocado lá no bosque, mas sempre procurando uma liderança, ou levantando para si líderes. Não, parece que não bastando o líder que Deus colocou, parece que há uma sede ali, né? Mas, voltando ao texto, as árvores se reúnem e elas dizem: precisamos de um líder, precisamos de um rei. E então eles vão em busca de um rei, e primeiro eles vão lá perguntar para a oliveira: oliveira, você aceita ser nosso rei? Vem e reina sobre nós. Vem, seja a nossa rainha, seja liderança sobre nós. E a oliveira deu essa resposta que eu li com vocês: porventura deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim valorizam, prezam, e iria reinar sobre vós? Ela está dizendo o seguinte: olha, eu sei o lugar que Deus me plantou nesse bosque. Eu sei o lugar que o jardineiro me plantou desse jardim. Eu sei o meu lugar, eu sei quem é o meu dono, eu sei em quem eu tenho crido,
e eu vou continuar no lugar que Ele me plantou. A primeira lição que eu aprendo com esta parábola de Jotão, que quem sabe você nunca ouviu, mas parábola é uma ilustração para figurar um assunto que deseja se transmitir. E a parábola de Jotão vai começar com: as árvores foram até a oliveira, mas a oliveira disse: não, deixaria eu o meu óleo, que Deus em mim preza. Prezar é valorizar, enxergar, dar crédito, dar valor. Deixaria eu o valor que Deus me deu para ir para um lugar em que Ele não me chamou para estar? Não, eu vou continuar no lugar que Ele me plantou. Sabe, tem uma frase muito velha em nosso meio, já de um tempo conhecido, mas aqui cabe. E como diz Paulo, não me canso de falar as mesmas palavras, eu vou usá-la aqui nesse instante. O lugar mais alto para você e eu estarmos é aos pés do Senhor Jesus. E por esse lugar, e para esse lugar, e nesse lugar, vale a pena nós rejeitarmos qualquer oferenda e oferta lá de fora. A primeira lição que eu aprendo aqui é: quem tem certeza da unção que Deus deu, não negocia ela com nada que o homem pode dar. Vou repetir essa frase: quem tem certeza da unção que Deus deu, não negocia ela com nada que o homem nessa terra pode dar. Se você está começando na caminhada do Evangelho agora, o Espírito Santo já te ungiu. Há uma unção na tua vida derramada desde o dia que você levantou as suas mãos, cansadas do pecado, de errar e de decepções, e veio até mediante esse altar. Há uma diferença em ser cheio do Espírito, ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Há uma grande diferença, que não vou explicar agora porque, mas você tem o Espírito Santo a partir do momento que você levanta sua mão para Jesus. Ele entra em você, o espírito antigo sai. Sabe o espírito sem identidade? O espírito sem identidade sai e chega o espírito com identidade, cujo sobrenome é Espírito Santo. Só que aqui tem uma coisa: a partir do momento que você faz um compromisso com Deus, o espírito sem identidade vai querer armar uma cilada para você não vir mais no culto. Gente, como isso é incrível. Isso é incrível. A pessoa está desempregada, ou a pessoa está trabalhando ali como gari há 10 anos. Aí ela aceitou Jesus lá na célula, no grupo familiar. Ela aceitou Jesus lá, ela veio aqui, confirmou essa aceitação. Naquela semana ela recebe uma outra proposta. Horário de trabalho, vai ganhar o dobro, mas horário de trabalho das 14 horas às 23 horas. Folga só na segunda-feira. Aí ele: é a porta que eu precisava. Não é. É uma estratégia de Satanás para te tirar da nova vida que o Senhor Jesus te propôs, para tirar a unção de graça que você recebeu aqui na frente do altar quando você aceitou Jesus como teu Salvador. Daí eu vou dizer a frase de novo: quem tem certeza da graça que recebeu, da unção que recebeu, não troca ela por nada que o homem pode dar. Deus não vai preparar coisa nenhuma para você para te tirar da presença dele, jamais. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Pastor, eu estava ali com um salário de 2.500, mas agora eu fui chamado para trabalhar aí de motorista de carreta. Com todo respeito a quem tem essa profissão, porque tem gente que já veio com essa profissão, né? Mas se não veio, o inimigo está apresentando para você agora. E é o seguinte: um dia desses eu estava em um determinado lugar e alguém veio se aconselhar comigo e falou: pastor, eu vou trabalhar em um cruzeiro. Então
6 meses em alto mar e 1 mês em casa. O salário, incrível. Acho que nem como médico eu ia ganhar isso. Eu falei, com uma história, homem, 6 meses fora da igreja, precisa nem orar, que isso não é de Deus. Não, pastor, mas eu só ganho. Se Deus não pode te sustentar com isso que você ganha, Ele não é Deus. Porque as promessas que Deus fez para cumprir na tua vida, não é contando com o teu currículo, com a tua capacidade, com o teu potencial, com o teu merchan, com o seu network, com o que você pode, com a força do seu braço. A promessa que Ele fez para cumprir na tua vida, dizendo que vai restaurar o teu lar, que vai te prosperar, é confiando no que Ele pode fazer, o que só Ele tem para fazer. Fique no lugar que você está, não saia da presença de Deus, não arrede o pé do lugar que o Senhor te plantou, na presença dEle, não troque por nada. O Senhor pode te surpreender a qualquer momento se você for fiel, no lugar que você está. A nossa ministra aqui, ela ministrou aqui dizendo que quando a gente é fiel no pouco, no muito, Ele nos... Um dia desses, uma jovem senhora me procurou no consultório. Ela chegou no consultório dizendo: olha, eu vim aqui porque eu e meu marido, nós nos programamos a vida inteira para ter um filho. E eu tinha uma carreira muito bonita dentro de uma empresa multinacional. Só que eu esperei comprar a nossa casa, o nosso carro, arregimentar um conforto para depois eu engravidar. E quando tudo estava pronto para que então eu pudesse ficar gestante para realizar o nosso sonho de termos um filho, do nada, eu que contratava as pessoas na empresa, fui chamada pela diretoria e fui despedida. E eu não estou sabendo conciliar as coisas. Como é que Deus permite? Porque nós planejamos tudo corretamente, nós fizemos tudo corretamente, e eu não estou conseguindo ajustar as coisas aqui na minha cabeça. Então eu estou desenvolvendo síndromes, estou com ansiedade, e síndrome A, síndrome B, síndrome C, Wikipédia, o que não falta lá são síndromes, né? E cada dia tem uma modinha nova. E comecei o tratamento com ela, e consulta vai, consulta vem. E em uma das consultas, até então eu não sabia que ela era serva de Deus, e nem ela sabia que eu era servo de Deus. E em uma das consultas, ela fala, né, que tinha ido à igreja, etc. E aí eu descobri que ela era serva de Deus, e ela que eu também era servo de Deus. E em uma dessas consultas eu disse para ela: olha, já que você é serva de Deus, deixa eu te falar uma coisa. O que você tem que entender é que o Senhor Jesus, Ele ama trabalhar com surpresas. Não, glória a Deus 10 vezes. Aleluia, mais 10. Quase sempre, tudo que você constrói aqui e aqui, Ele vai lá dar um drible, um chapeuzinho, uma caneta. Só homens entenderão, né? Deixa eu melhorar a receita aqui. Ele confunde tudo. E no momento que a gente diz, não vai mais acontecer, e agora nem eu queria que acontecesse, aí ele, agora eu estou fazendo. Agora eu vou fazer para mostrar que eu sou Deus. No meio dessa lambança aí, no meio dos planos e desplanos, agora eu irei descer no meio do caos da frustração e vou mostrar que eu sou Deus. Por isso que Ele confunde os planos, confunde a medicina, confunde o advogado, confunde o juiz, confunde tudo, dá um nó no psique de todo mundo e diz: é eu que sou o grande eu sou o que sou. Eu disse para ela: fique tranquila, o problema é que nós seres humanos somos muito metódicos. Tem que ser dentro dos meus moldes, dentro do meu achismo, dentro das minhas concepções, tem que ser dentro da minha somatória. Deus não trabalha com nada disso. Ele pega a tua calculadora, ele joga fora os teus papéis, Ele rasga e dá risada. Pastor, eu não tenho que me planejar? Deve. Porém, contando sempre que o Senhor
Aleluia. E é por isso que a identidade dele é Deus de mistério. Ele vem na contramão da lógica. Ele vem na contramão da lógica. Ele vem na contramão da lógica para dizer: eu sou Deus na tua vida, e é assim que eu faço e agora que eu faço. A gente não vive de ditado popular, mas tem uns que até corroboram com a Bíblia, isto é, colaboram com a Bíblia. E este é um deles, eu até citei para ela no consultório. Eu disse: fique tranquila, já viu o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas? Quase sempre as linhas tortas somos nós que fazemos, porque até a régua da nossa vida é torta. Entendeu? Mas o Senhor é aquele que, mesmo a gente errando e tendo uma linha de vida errada, Ele vai lá e escreve certinho, 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 tira um xerox, entrega para a gente e diz: agora é só aguardar a minha promessa a ser concretizada. E nós tratamos ali das síndromes que ela estava vivendo, passando, até predisposição depressiva ela estava tendo no momento. Enfim, terminamos o tratamento, o tempo passou. Hoje eu olho as redes dela, a gente se conversa às vezes. E o filho que ela tão esperava, o Senhor colocou e deu para aquele casal no meio do caos. A criança tem 7 anos, porém Deus nunca deixou faltar o mucilon, nunca deixou faltar, aleluia, a chupeta, o cobertor, a fralda, porque Deus é Deus. Diga para quem está do seu lado: Deus é Deus, aprenda isso. Deixa de graça, fala aí: Deus é Deus, aprenda isso. Quem tem certeza da unção que Deus deu, não negocia ela com nada que o homem pode dar. Fica onde Deus te plantou. Mas aí, não contente, elas deixaram a oliveira, e aí elas foram lá na figueira. E elas foram lá na figueira e disseram: figueira, olha só, a oliveira não quis reinar sobre nós, ela rejeitou. Você aceita ser rainha, comandar a floresta, o bosque? E essa foi a resposta, versículo de número 10, 11. Mas a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria reinar sobre vós? A figueira sabia o que Deus tinha colocado nela. E o que Deus tinha colocado nela era uma doçura. Sabe, tem gente que tem uma doçura que Deus colocou. Não, aleluia 10 vezes. Não, glória mais 10. Porque na realidade todos nós que temos a Cristo deveríamos carregar a doçura do Espírito Santo. O problema é que o açúcar e o sal são semelhantes. E tem gente que ao invés de colocar doçura, cada vez põe mais sal. Alguém pegou. E a figueira disse: não, eu sei o meu lugar. Eu sei que Ele colocou uma doçura em mim. Sabe, há pessoas que imaginam que Deus só existe aqui na vida dele, aqui dentro do templo, aqui dentro da igreja. Deus só está aqui. Mas em outros ambientes Deus não está. E por isso ele vive uma vida lá como se Deus não existisse. Nesse ponto, aprenda essa frase que eu vou dizer, escreve ela aí no celular, em algum rascunho, no mínimo na tábua do teu coração. Pior do que um ateu é um crente que vive como se Deus não existisse. Eu vou repetir. Eu vi alguém escrevendo, eu vou repetir. Pior do que um ateu é um crente que vive como se Deus não existisse. Para ele, para ela, Deus só existe na igreja. Quem já pisou no chão, Deus está aqui, aleluia. Mas é aqui e amanhã, e naquele ambiente. E você com o celular na mão, e você no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. E aí, Deus também existe na tua vida lá. Lá é a tua igreja. Aliás, eu vou repetir aqui o que alguém já leu por aí. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Você deve ser a resposta de Deus para essa geração.
Alguém está clamando, me socorre, me socorre. Esses dias eu estava vendo nas redes, ou alguém postou lá no grupo de terapeutas, eu não sei, alguma coisa assim, uma modelo muito linda, morava na Europa, tinha muito dinheiro. As fotos que ela postava, alguém dizia, essa mulher é a mulher mais feliz do mundo, linda e rica, linda e milionária. Mas no dia seguinte ela cometeu suicídio. E eu pergunto por quê? Porque além das aparências existe uma alma e um coração gritando por uma resposta. E você é essa resposta. Vou fazer isso só mais essa vez, eu prometo, porque eu sei que tem gente que não gosta. Mas então é só mais essa vez, prometo. Vira para quem está do seu lado. Ah, pastor, mas é festa, culto é festa, mas é só essa vez. Vira para quem está do seu lado e diz assim: você é a resposta de Deus para a sua geração. Ah, para de graça, diz aí. Você é a resposta de Deus para a sua geração, a sua família, os teus vizinhos, os teus primos, os teus tios, os teus pais, os teus filhos. Você é a resposta de Deus para eles. Aleluia! Aplauda Jesus. E não pense em você que as pessoas não te conhecem. Elas te conhecem. E elas estão assim, ó, com zoom ainda. Às vezes alguém conta uma piadinha lá naquele ambiente só para ver se você ri. Aí você... Passado 2 dias alguém... Nossa, mas é crentinho que é. Assim ou não é? Está na Bíblia que o diabo é o pai da mentira. Isso não é ditado popular, isso é verdade, está na Bíblia. O diabo é o pai da mentira. Mas tem uma única vez que ele fala a verdade. É para envergonhar a nossa vida. Ele acha de falar a verdade para envergonhar a gente em qualquer ambiente. Nossa, mas crente, você está rindo dessa piada? Você é crente? Tem uma resposta que eu já tenho pronta na minha boca, adota ela, tá? Quando alguém vai falar de algum irmão, ou de alguma situação, enfim, eu já dou essa resposta de cara crachá, assim, ó, fica tranquilo, onde tem Jesus tem Judas. Já sai pela tangente, toma o retorno. Querido, as pessoas estão olhando para nós, estão olhando a nossa conduta, o nosso comportamento. Tem gente que coloca assim no currículo para ser aceito: evangélico. Aí na entrevista o entrevistador ou fala assim: nossa, é evangélica, minha mãe também é. Você fala: fui contratado. Aí é contratado. Os primeiros 10 dias de trabalho está arrumando confusão, desobedecendo os superiores, não acatando ordens de encarregar. Não, mas ele é ímpio. Mas Romanos 13 diz que nós devemos servir aos homens como quem serve a Deus. A quem respeito, respeito. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Está incluindo todo mundo, não está falando só crente. Não, aleluia 10 vezes. Eu vou resumir esse ponto para chegar até na última árvore aí. A frase é, escute, anote aí, por gentileza. Olha só, quem carrega a doçura do céu não deixa um rastro de inferno por onde passa. Quem tem a doçura do céu não deixa um rastro de inferno por onde passa. Transtorno bipolar existe. Nós tratamos disso. Mas uma boa parte do que chamam de transtorno de bipolaridade é capetaria. É falta de libertação. De manhã está de um jeito, na hora do almoço de outro, à tarde de outro, à noite de outro.
irmão, glória a Deus 10 vezes, querido. Tem doçura do céu para derramar sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. A sua esposa, ela espera um esposo que tem doçura do céu. Esposa, o teu marido precisa de uma esposa que tem doçura do céu. Mãe, receba a doçura do céu. Filhos que estão aqui, dia das mães estão aí, mas dia das mães é todo dia, dia dos pais é todo dia. Bem-aventurado quem honra pai e mãe, porque lhes serão os dias aqui na terra prósperos, nos garante a palavra de Deus. Honre teu pai e tua mãe, seja doce nas respostas, ainda que o áudio seja igual da minha mãe, 30 minutos, não põe velocidade 2, ouve, pede graça e doçura do céu, fala: Jesus, se não dá para pôr açúcar, coloca 0 cal, adoçante, mas eu quero ser doce para quem compreende o Senhor na minha vida. Aplaude glorificando e glorifica aplaudindo. Aleluia, glória a Deus. Então eles foram para a videira. Não deu certo com a oliveira, não deu certo com a figueira. Eles foram ali para a videira. Chegaram na videira e disseram: videira, reine sobre nós. E a videira disse, vamos ver a resposta da videira. Olha lá, resposta da videira, versículo de número 13. Mas a videira disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria reinar sobre vós? Não. O interessante é que aqui é o único texto na parábola de Jotão que vai dizer: o que eu tenho alegra a Deus e aos homens. O que eu tenho alegra a Deus e aos homens. Mas o que é que alegra a Deus e aos homens? Qual é esse combustível que alguém pode ter capaz de alegrar a Deus e aos homens? Videira na Bíblia é o que produz o fruto da vide, a Santa Ceia, o suco de uva. Por isso é símbolo de alegria. É símbolo de alegria. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que ter, primeiro nós temos que ser doces, ter a doçura do Espírito Santo. Jesus, ele disse assim, ou melhor, eu vou falar o contraditório. Ele não disse: vós sereis conhecidos quando fizeres milagres, não. Vós sereis conhecidos que sois meus discípulos quando vocês tacar fogo na cidade inteira, não. Vocês serão conhecidos que são meus discípulos quando vocês levantar vários paralíticos, não. Mas Jesus disse: vocês serão conhecidos que são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. O crachá do cristão é a doçura. Agora, referente ao fruto da vide, o fruto da vide, que é o suco de uva, na Bíblia prefigura, amados, a alegria. Alegria, contentamento. Sabe o carrinho de churros? Alegria, alegria, gente boa, chegou o churros. O crente tem que ser alegre, porque a nossa alegria, diz o apóstolo Paulo, ela não está presa nas circunstâncias. Ei, se você pegar esse momento da mensagem, está pago a sua vinda aqui. O apóstolo Paulo diz que a alegria do crente não depende das circunstâncias que ele está vivendo. A nossa alegria é ultra circunstancial, porque ela vem do céu. Nós vivemos aqui, mas a nossa cabeça está no céu. Por isso que me pode fazer o homem mortal as circunstâncias daqui. Ei, deixa eu falar uma curiosidade para vocês, histórica. Em Portugal tem uma cidade chamada Évora. E nessa cidade chamada Évora tem um templo chamado Templo de Évora, que na era da Inquisição, da Igreja Romana, onde mataram muitos protestantes e judeus, essa igreja de Évora existe até hoje, tá? Essa igreja de Évora foi construída com ossos de cristãos, ossos do crânio e do fêmur.
o templo foi levantado não com tijolos e ferragens, mas ossos. Porém, a história do livro, a história do cristianismo, procure esse livro, História do Cristianismo, vai nos contar que os nomes a serem sacrificados no dia seguinte eram anunciados na noite anterior. E sabe o que eles faziam? Anunciava seu nome. Amanhã nós iremos sacrificar Daniel, Cris, Denilson, Ellen. A lista era lida, apóstolo. Os cristãos lá debaixo do calabouço, abria-se um tampão e lia, e eles ouviam. E os nomes que eram sorteados para morrer no dia seguinte, eles se reuniam. Pastor Bruno, eles se reuniam para escrever uma carta para os entes queridos, para deixar um último adeus à mãe, à sogra, à nona, ao vô, ao primo, a quem amava. Não, eles se reuniam para um culto. Não, glória com caps look ligado. Quem ia morrer no outro dia não se reunia para chorar, mas se reuniam de mãos dadas para fazer um último culto na terra aquela noite, porque antes que o sol nascesse, eles seriam mortos e os seus ossos seriam usados como tijolos para construir uma Babilônia. Mas eles diziam, não tem problema, o meu corpo pode tombar aqui, mas a minha alma daqui a pouco vai celebrar com Deus. Como está sendo o teu culto, como tem sido o teu culto. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse povo é o que? É doido, é neurótico, é louco. O que eles são? Não, eles tinham alegria que Paulo diz, alegria ultra circunstancial. Você entendeu isso? Não, eles não estavam presos no momento. Seremos mortos amanhã. Minha filha, meu filho vai morrer. Mas minha cabeça não está aqui. Meu coração não está aqui. Pastor, é possível ter esta alegria hoje? Claro, o Espírito Santo ainda não foi retirado de entre nós. O nome de Jesus ainda funciona. A nuvem ainda nos acoberta com a sua graça. Ei, eu não sei o que você está passando. Quem sabe você está nessa noite aqui cultuando com o coração menor do que o coração de um beija-flor, angustiado. Mas eu digo uma coisa para você, aperta o play da adoração, se conecte ao céu de Deus e a partir de agora viva intensamente o que é Deus na terra, e não se prenda a circunstâncias, mas se solte e diga, eu vou te adorar sem pensar no depois, eu vou te adorar sem pensar no agora, eu vou te adorar sem pensar nas circunstâncias, porque eu aprendi esta noite que a tua alegria é ultra circunstancial. Aplauda glorificando, glorifique aplaudindo. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma frase para você. Se você está no Evangelho, mas você não vive a alegria que o Cristo do cristianismo proporciona, se você está no Evangelho, mas você não sente a alegria do Evangelho, é porque provavelmente você está tomando na fonte do mundo. Eu vou repetir isso. Se você está no Evangelho, mas a alegria do Cristo vivo não anda em você, não está em você, é porque muito provavelmente você anda tomando nas fontes do mundo. Porque João vai dizer o seguinte, que a palavra dele, quando cai em nós, é como uma fonte que jorra para a vida eterna. Você entendeu isso? Não entendeu? Eu vou explicar para você. É como se fosse uma transfusão de sangue, sabe? Que desce aqui, passa pelo corpo e sobe para o céu. Ou seja, o sangue que está em você é sangue de Cristo, que está lá em cima. Tem que haver alegria, tem que haver alegria, tem que haver alegria. Se não tem havido alegria, então fecha a
fonte do mundo que você tem tomado, para que você viva uma vida plena. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que foi abusado na infância. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que não teve amor de pai na infância, amor de mãe na infância, que viveu rejeições, que foi evitado na infância, que tem ausência de paternidade, e você carrega um fardo sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a partir de hoje, feche esta fonte e abra a fonte, a torneira que jorra do céu, e começa a tomar da água da fonte da vida. Essa angústia vai sair, este sentimento de abandono vai sair, e você viverá os melhores dias da sua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda Ele, vai, aplauda Ele. Sabe, nós devemos fazer a oração do Salmo 51. E às vezes nós esquecemos esta oração. A gente pede tanta coisa, como você disse aqui, tanta coisa. E às vezes se cumpre que nós pedimos mal, né, como diz a Bíblia. Mas nós devemos fazer a oração do Salmo 51, quando o salmista Davi disse assim: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Desculpa se eu estou falando aqui algo que você não esperava. Não era uma vitória iFood, uma vitória miojo que você esperava. Desculpa se eu estou te desapontando. Mas tem que haver uma alegria aí. Se não tem uma alegria aí, alguma coisa está errado, meu querido. Então a tua vida não mudou, alguma coisa deixou de acontecer. E o problema não está em Deus. A oração que nós devemos fazer é o do salmista, Salmo 51. Deus, restaura em mim a alegria da tua salvação. Deus, restaura em mim a alegria da tua salvação. Deus, restaura em mim, põe em mim, coloca em mim. Pastor, eu não consigo sentir essa alegria vindo para a igreja. Eu até acho bonito, eu até quero, mas eu não sei, não é? Eu sinto uma alegria na balada, usando droga, usando álcool, na vida errada. Mas aqui dentro eu até venho para agradar alguém que me convidou, mas eu não sinto. Mas se você pedir para ele esta noite, você vai abandonar o uso do pó, o uso do álcool, o uso de êxtase, porque o êxtase espiritual que será produzido aqui, a terra ainda não conseguiu produzir. É uma alegria infinda e imensurável que Deus pode colocar dentro de você. Você entende isso? Aplauda Ele. Tem uma canção que diz que é melhor um dia aqui do que 1000 anos em outro lugar, alguma coisa assim. Eu acho que começa assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas alguém conhece? Me ajuda aí que eu não conheço não. O maestro ali sabe tudo. Com medo de que me atraiu. Essa sarça é a presença. E o meu coração. É aqui a frase, né? É que a sarça pega o fogo e não. Meu Deus. E o meu coração, que um dia com tua glória vale mais que 1000. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Você pode solar e ficar solando esse hino aí? Deixa Deus te usar aí. Termino já. Deixa eu falar para aquele jovem ali do lado, ali, no corredor, de jaqueta. Faz assim com a mão. Isso. Como é que é teu nome, lindão? Leonardo.
Deus tem uma obra na tua vida tremenda para realizar. O Senhor te escolheu do ventre da tua mãe, moço. Só Deus sabe o que você tem passado para chegar até aqui. Você tem passado por cima de muros e muralhas. Quando eu dizia aqui que tinha gente aqui com o coração do tamanho de um coração de um beija-flor, Deus me mostrava o teu. Coração pequeno, voz embargada, um nó no peito. Mas sabe, o Senhor manda dizer assim: eu te escolhi para o meu altar, eu tenho um plano na tua vida. Sabe, Deus manda te chamar de meu obreiro. Eu não sei se você quis isso para a tua vida, ou um dia pediu, eu não sei. Mas eu aprendi no ministério que salvação é opcional, ministério não. Quando Jonas disse, eu não vou pregar onde Deus mandou, Deus fala para ele: Jonas, você está enganado, eu já chamei o Uber. O Senhor está se revelando a você, Leonardo. Deus fala comigo de um sonho que você teve. Foi um sonho maravilhoso, uma coisa mais linda que você sonhou. E diz o Senhor assim: aquele sonho não foi da tua mente, foi o Senhor Deus falando com você naquele sonho. Aquele sonho não foi coisa da tua cabeça, filho. Aquele sonho era Deus falando com você durante o teu sono. Diz o Senhor, Ele te chama com cordas de misericórdia e diz assim: você é a resposta para os teus amigos. Você é a minha resposta para a tua gente. Você é a minha resposta para aquele povo, para quem te rejeitou. Assim diz o Senhor. Eu vejo uma rejeição, mas assim diz o Senhor, você vai abraçar até quem te pisou e te humilhou, porque este amor eu coloco no teu coração. Aplauda Jesus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu é que a sarça. Aleluia. Este jovem senhor de óculos, de uma blusa branca, faz assim com a mão. Isso, faz assim com as duas mãos. O pessoal fica receoso em entregar a chave de vitória, entregar a prosperidade. Eu não tenho receio nenhum. Eu fico receoso em entregar juízo de Deus. Aí é meio ruim, né? Aí às vezes eu procuro um particular, me procuro no final do culto que eu vou te entregar um cajado. Eu falo, rapaz, Deus vai te catar aí, né? Mas entregar a bênção, aí como eu gosto. Meu querido, na mão direita, fecha ela, porque Deus está te entregando prosperidade. Na mão esquerda, fecha ela, porque Deus está confirmando chamada. Meu Deus, essa noite parece noite de obreiros, culto de obreiros. Querido, o Senhor está dizendo sobre a tua vida assim: tenho selado uma promessa na tua vida. Diz o Senhor, tu vai passar por uma porta que eu vou abrir, e nessa porta você glorificará o meu nome. Lembra quando eu falava aqui que Deus era um Deus de surpresa? Deus mostrava você para mim. Deus manda te dizer, eu sou um Deus de surpresa. Te prepara, esse ano é o ano da surpresa na tua vida. Assim diz o Senhor, e é surpresa boa, para a benção. Você e os teus vão alegrar o coração e dizer que só o Senhor é Deus. Aplauda Jesus, igreja, glorifique o nome dele. Pronto. Termino dizendo, procuraram o espinheiro. Jesus, já é essa hora, terminei mesmo agora. Procuraram o espinheiro, disseram, olha, a oliveira não aceitou, a figueira não aceitou, a videira não aceitou, a gente vai procurar você, espinheiro. Quer ser nosso rei? O espinheiro disse, já que vocês insistem. Nem foi tanto assim. Mas você sabe, o espinheiro aceitou a ser reino sobre o bosque, rei sobre o bosque. Agora a Bíblia diz que quando Jesus ele foi crucificado, grupo de louvor, pode subir aqui para me ajudar? A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, apóstolo, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Aquela coroa de espinhos ali era o apontamento do meu e do teu pecado, o orgulho dos nossos pecados,
a altivez dos nossos pecados, a arrogância dos nossos pecados, o ferimento dos nossos pecados, a podridão dos nossos pecados, de uma tal maneira que Deus Pai, olhando do céu, não suportou ver o seu filho ali naquele estado e virou as costas, diz a Bíblia, e ele exclamou: Lama, lama, sabactani, ou sabactani, por que me desamparastes, Deus meu? É que o Deus é um Deus de santidade e expressamente santíssimo, então ele não suportava o tanto de pecado meu e teu somados, depositados sobre Jesus, mas ele deixou, permitiu-se ser coroado com uma coroa de espinho. Nós o coroamos, o nosso pecado quis se fazer rei sobre ele, mas ele venceu a morte e perguntou para a morte: ó morte, cadê a tua vitória? Porque diz a Bíblia que tragada foi a morte na vitória. Paulo ainda vai dizer que ele pergunta: morte, cadê o teu aguilhão? Porque eu te venci na cruz do Calvário. Quando você vê alguma pichação da morte com aquela foice, quando você vê alguém tatuando a morte com aquela foice, fala assim: ô bobão, você gastou dinheiro, porque a morte não tem mais essa foice. A Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória, e nesta peleja ela perdeu o aguilhão, aquela foice ela não tem mais, porque diz a Bíblia que agora a chave da vida e da morte, a chave da vida e da morte, a chave da vida e da morte, a chave da vida e da morte está nas mãos de Jesus, o que levou uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, o meu e o teu pecado, ele purificou. Aplauda o nome de Jesus. Se coloque, igreja, em pé nesse instante. Billy Graham, um evangelista americano, estava passeando com o seu neto. E quando ele passeava no parque com o seu neto, uns meninos maiores passou com a bicicleta em cima de um formigueiro. E aí o menininho, o neto dele, pequenininho, disse: vovô, vamos ajudar aquelas formigas. Os meninos malvados passaram em cima do formigueiro e elas estão morrendo, estão se contorcendo de dor, estão ali em colapso, estão ferroando umas às outras. Vamos ajudá-la. E Billy Graham responde para o seu neto: meu neto, elas são pequenas demais, nós não conseguimos ajudá-las. Deus, olhando lá do céu, Isaías capítulo de número 6, junto com o seu filho olha aqui para baixo e vê os homens se matando, Satanás passando em cima de suas casas, igual aqueles meninos malvados, as famílias sendo destruídas, as famílias em colapso, em destruição, e Jesus disse: Pai, vamos ajudá-los, eles estão morrendo, Satanás está ferindo eles, as famílias estão se destruindo, vamos ajudá-los. E Deus diz: meu filho, eles são pequenos demais para nós ajudarmos. Jesus olha para o pai e diz: então está resolvido, eu vou descer e vou me fazer um pequeno como eles. Não, só meia dúzia entendeu. Eu vou repetir isso aqui. Eles são pequenos demais para ajudá-los. Jesus olha para o Pai, Isaías 6, e disse: então envia-me a mim. Se o problema é o tamanho deles, eu vou me tornar um deles. Eu vou descer lá e eu vou ajudá-los em formato deles. Aleluia. Aleluia.